São quase 5 horas da manhã e a TV Evangelizar vai levar você numa viagem exclusiva com o trem a caminho do Cristo Redentor, no Corcovado, Rio de Janeiro, para um programa todo especial do Conhecendo Igrejas. E no programa de hoje você vai ver o primeiro santuário a céu aberto do mundo. Uma entrevista exclusiva com o zelador, com o reitor deste santuário. E na subida nós vamos conhecer a história de uma pessoa toda especial que também usou esse trem. Um programa mais do que especial. Vem comigo! Jaqueline de Mello, você pertence à família que tem a concessão, chama de bondinho, trenzinho? Trem. Trenzinho do Corcovado. Você tem uma história muito bonita da sua família da década de 80. Conte para nós, por favor. Foi quando o Papa João Paulo II veio pela sua primeira vez aqui no Brasil e ele subiu para conhecer o Cristo de trem. Mas era esse trem? Não. Não, ele subiu na terceira geração. Essa já é a quarta geração. Isso, já. É um trem produzido na Suíça, esse aqui. Exatamente. Eu já vi a marca lá fora. E ele, no trem antigo, é exatamente onde o senhor está sentado. Nesse lugar? Nesse lugar. Ele ficou contemplando aqui para subir. Exatamente, porque nessa direita de quem sobe é o único momento em que a mata se abre e a gente consegue ver a cidade como da janela de um avião. E você havia me contado antes nos bastidores que os seus pais estavam também como passageiros desse trem. Passageiros, exatamente, viajaram com ele. E o que eles contam quando falam dessa viagem? Já foi uma bênção estar no mesmo trem que o Papa, assistir a missa que ele fez, a oração que ele fez lá no alto. E assim, é só para quem é bem abençoado mesmo. Jaqueline, muito obrigado por nos acolher e por nos levar até o Cristo. Aqui no Rio de Janeiro é chamado de Cristo, né? Sim. Não chama de Corcovado nem de Redentor, é o Cristo que olha a cidade de todos os lados. Sejam muito bem-vindos, espero que curtam bem o passeio, que foi o passeio do nosso Santo Papa. O momento da contemplação nós não faremos no final do programa. Será agora, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, com o arquiteto deste santuário do Cristo Redentor, que é o próprio Criador. E a parede do santuário é o horizonte. Esse é um santuário a céu aberto. É o primeiro no mundo. Mas nós queremos saber um pouco da história, de como ele foi construído, da ideia inicial. Então, Tobias Machado vai conferir conosco, que é o nosso convidado especial, um arquiteto especialista em arte sacra, em construções, e ele vai contar para a gente direto dos estúdios da TV Evangelizar. É com você aí, Tobias. Muito obrigado, Padre Anísio.
E eu convido a você, meu amigo, minha amiga, para juntos investigarmos um pouco mais sobre essa belíssima obra. Falar de arquitetura é falar de arte, de sentimento, de uma experiência sensorial. Agora, falar de arquitetura e arte sacra é ainda mais. É transcender, é elevar-se ao sagrado e encontrar-se com o próprio Deus. E não poderíamos iniciar essa temporada do Conhecendo Igrejas de melhor forma. Falar do Cristo Redentor, falar do maior santuário a céu aberto do planeta, conhecido no mundo todo, é celebrar o próprio Cristo em nosso meio. Importante sabermos que uma das condicionantes a um título de santuário é justamente receber um grande número de visitantes, de fiéis. E isso não falta a esse estupendo lugar. Mas afinal, qual é a motivação de sua construção? Por que e quando ele foi construído? Olha, para refletir um pouco mais sobre isso, eu faço uma pergunta a você, telespectador. Você já imaginou o Morro do Corcovado, que leva esse nome justamente pela curvatura da rocha, sem a escultura do Cristo Redentor? Muito difícil, certo? O Morro do Corcovado era assim como nestas imagens de anos e décadas anteriores ao monumento ser inaugurado a 12 de outubro de 1931. Liderada pelo então príncipe Dom Pedro I, que teria sido instigado por dois grandes artistas de sua corte, Debré e Gramontini, em 1824, então, há a primeira expedição oficial ao cume do Corcovado, nos seus mais de 700 metros de altura. Dessa expedição resulta um dos primeiros acessos ao topo da montanha, que em seu entorno possuía apenas fazendas e plantações de café. A ideia de se construir uma estátua do Cristo no topo do Corcovado é do sacerdote francês de nome Pedro Maria Boss, que chegou ao Brasil em 1859. Em um dos seus escritos, ele exclama: "Sim, aqui está o pedestal, único no mundo. Quando vem a estátua colossal, imagem de quem me fez, ai Brasil amado, acorda depressa, levanta naquele cume a imagem de Jesus Salvador." Em 1922, estimulada pelas comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil, a comunidade católica do Rio demonstrou o desejo de, por meio de um símbolo, reafirmar a fé católica em nosso país, que naquele tempo já ocupava a terceira posição em número de católicos no mundo. Assim, nesse mesmo ano, foi solicitado ao então presidente Epitácio Pessoa a cessão da montanha e ainda houve a escolha de um projeto ao Monumento a Cristo Redentor, do arquiteto e engenheiro Heitor da Silva Costa, que mais tarde contará com a colaboração de artistas e escritórios, tanto do Brasil como do exterior, como do escultor franco-polonês Paul Landowski. A redenção de Cristo vencendo o pecado com sua própria vida dá à iconografia dois símbolos extremamente importantes: a cruz e o globo. A cruz, símbolo máximo do cristianismo, como a vitória de Cristo sobre a morte, o pecado. O globo representando a humanidade por quem Jesus se doa. Portanto, vemos corriqueiramente na arte sacra o Cristo Redentor com esses dois atributos, a cruz e o globo. Mas então, por qual motivo não vemos tais elementos na magnífica escultura do Corcovado? Ora, não vemos, mas eles estão ali. Ao vermos o Cristo de braços abertos, ali está o desenho da própria cruz, que o próprio Cristo vence. E o globo, ele não segura nas mãos, mas é tudo aquilo que estes mesmos braços abertos podem alcançar: o mundo, toda a humanidade. Assim, a paisagem como que pertence ao monumento, seja por abraçar o Rio de Janeiro, seja por encimar o Corcovado. Quase poderíamos afirmar que o Cristo Redentor sempre esteve ali, apenas não o víamos. A grande escultura em estilo Art Deco, que valoriza a composição da geometria, usa cores neutras e ornamentação simplificada, dada a sua escala, se utiliza do concreto armado na sua estrutura. E aqui, um capítulo à parte.
O concreto armado era, a esta época, uma técnica relativamente nova e, portanto, muito desafiadora para ser executada, dada a sua característica de obra monumental que o próprio Cristo tem. E, ao que parece, é a primeira grande obra escultórica estruturada em concreto armado feita no mundo. Para o revestimento, a escolha foi a pedra-sabão, que, lapidada em um sem número de peças triangulares e teladas pelas senhoras do círculo católico, foram afixadas sobre o cimento armado. As mãos e a face do Cristo foram esculpidas pelo próprio Landowski e trazidas para o Brasil de navio em blocos de gesso, onde serviriam de formas para a apresentação do resultado final que conhecemos hoje. A complicadíssima obra, de 38 metros de altura, levou 5 anos para ser construída, de 1926 a 1931. Meus amigos e minhas amigas, tudo isso é realmente muito bonito, vocês não acham? Por estarmos, então, conhecendo igrejas e por tudo, Deus seja louvado. Padre Anísio, agora eu sigo curioso daqui para saber como esse programa continua. Obrigado, Tobias. Excelente explicação. E eu quero convidar você para ficar conosco, porque depois do intervalo nós vamos conversar com Pablito. É o zelador aqui desse santuário, mas também com o reitor do santuário e vai nos contar coisas absolutamente curiosas. Fique conosco. Está no Brasil há quanto tempo? Eu estou aqui no Brasil faz 17 anos. Vamos. E como é zelar por esse santuário do Cristo Redentor? Uma experiência sua pessoal? Sim, para mim é um orgulho enorme, porque desde criança eu sempre pensava que eu ia ficar aqui. Eu tinha um pôster do Cristo na minha casa e na ocupação que morava na aldeia franciscana. E aí ficar morando aqui é algo que já premeditava em minhas orações. Tem uma oração que fala que anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare, nem de noite nem de dia, até que eu descanse no braço de Jesus, José e Maria. Nessa parte da oração já falava que eu queria descansar aqui. E agora os braços de Jesus estão, né? Os braços abertos, inclusive. E agora tem algo que é muito importante: trabalhar e zelar pelo santuário, a céu aberto, único no mundo, assim é algo maravilhoso. Aqui acontece. Vem muita gente de fé, tem muito sincretismo religioso, porque aqui vêm pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as religiões. Eu acho que cada indivíduo, cada ser humano que vem visitar o santuário e ver o Cristo, ele por si já é famoso. Por quê? Porque todos nós somos reconhecidos por Deus. Este é um lugar de encontro ecumênico. É o primeiro santuário a céu aberto. É um lugar que vem pessoas de todas as religiões do mundo. Aqui a pessoa pode ser kardecista, candomblessista, judeu, muçulmano, Hare Krishna, budista, mas o que trouxe eles aqui é a questão da fé que o monumento transmite. O monumento, o Cristo Redentor, ele recebe todo mundo de braços abertos e isso faz com que a pessoa se sinta acolhida. O Cristo de braços abertos acolhe a todos. Acolhe todo.
Acolhe a todos. Jesus Cristo, justamente, ele acolhe a todos. Então, tem tudo a ver essa mensagem de Cristo como monumento aqui também é a porta do Brasil. Sim, sim. né? Pablito, muito obrigado pela sua disponibilidade, por nos acolher tão bem aqui nesse santuário e por zelar por este símbolo do nosso país, símbolo dessa cidade maravilhosa. Obrigado, digo eu, e eu tenho um presente para você. Vou te dar um pequeno Cristo para você guardar e você lembrar de nós. Ele é do mesmo material? Ele é de pedra-sabão. Ele foi confeccionado na pedra-sabão, que é o mesmo material com que foi revestido todo o monumento. Muito obrigado. Obrigado a você e muita fé. E muita fé. Obrigado, obrigado. Padre Omar Raposo, carioca da Gema, reitor deste santuário, muito obrigado por nos acolher neste lugar tão simbólico para nós católicos e um símbolo do Brasil, do Rio de Janeiro, um Cristo de braços abertos. E a primeira pergunta que lhe faço, posso chamar de você, que somos amigos de longa data, é o primeiro santuário a céu aberto, é isso? Exatamente, padre. A sua estada hoje aqui é de grande significado para nós e já esperava em algum momento recebê-lo aqui, acompanhando as grandes produções que você tem feito em todo o nosso país. E chegou o momento do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor. De fato, que é um santuário a céu aberto, é o primeiro de nosso país, onde a parede desse santuário é o horizonte, e o teto é o próprio céu, né? E temos essa pequena capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. E existe toda uma integração da operação turística, cultural, religiosa nesse espaço. É um lugar de convergência, de múltiplas convergências, e que, sem dúvida nenhuma, traz uma perspectiva voltada para o bem, para a contemplação, elementos que são fundamentais para a boa convivência e na construção daquilo que a gente se prega por aí, né? A construção da cultura de paz. Aqui a gente tem essa experiência, não é um clichê não, para a gente é uma realidade. Eu conversava antes com o Pablito, o zelador, ele contava detalhes aqui desse santuário tão bonito que recebeu tantas pessoas. Você também deve ter recebido muitas pessoas nesse lugar. Exatamente, padre, é um espaço privilegiado. Encontro, cultura do encontro também acontece aqui. Pessoas de mais diversas partes do Brasil e do mundo visitam, são 2 milhões de visitantes ano. E a gente tem uma experiência até de estar, por vezes, se sentindo num ambiente fora do Brasil. E são muitas línguas, muitas etnias, muitas referências internacionais. Religiões diferentes? Religiões inúmeras, né? E Cristo é um símbolo acolhedor, braços abertos para todo mundo. E esse dado da universalidade da fé acontece aqui também. A nossa comunicação simbólica, ela é uma comunicação cheia de luz. Uma comunicação simbólica que parte da evidência de um ativo, de um asset da igreja, de um monumento, e ao mesmo tempo que tem um coração vivo. A imagem do Cristo Redentor é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, né, em braços abertos. E essa experiência é fabulosa para todos nós, porque traz uma espiritualidade toda própria, que nos reporta, de fato, a uma experiência de entrega, de devoção. O coração aqui fica sempre aquecido no Cristo Redentor. A gente entra nessa pequena capela, realmente a gente tem uma experiência de encontro com Deus. Santíssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento. Quando a gente olha para o Cristo Redentor, a gente não vê apenas um monumento. Jesus está aqui. E é um santuário, né? É um santuário. Dessas visitas, alguma visita de personalidade lhe chama mais atenção? Lhe chamou atenção? Teve a oportunidade de estar junto? A gente teve aqui, né, a Beyoncé, que foi uma experiência muito bacana, grupos de rock muitos já estiveram aqui. Tivemos políticos, aqui, políticos, o Michelle Obama teve com a esposa, inclusive a Michelle Obama colocou num livro que ela publicou assim que seu marido deixou a presidência dos Estados Unidos, ela disse, olha, os 3 momentos mais lindos
como primeira-dama, eu quero colocar o Cristo Redentor ali, a visita ao Cristo. Historicamente, né, nós temos aqui desde a visita de um santo, João Paulo II, que vocês já perceberam, né, dentro do trem, como também de outros futuros santos, né? A gente teve aqui o Guido que veio muitas vezes aqui, e de tantas outras personalidades, pessoas do mundo, do nosso mundo da fé e do mundo da cultura em geral, que passam, contemplam a natureza. O Cristo Redentor é o camarote da cidade do Rio de Janeiro. Você falava da Michelle Obama, uma mulher negra. Este lugar também tem a ver com uma outra mulher, a princesa Isabel. Conte-nos, por favor. Olha, após a abolição, uma grande homenagem foi pensada para ela. Pensaram em construir uma estátua aqui. O nome de Redentora. A Redentora. Redentora, o título dela. E aí começou aquela coisa da cidade. Aquele movimento. E há 100 anos atrás, por ocasião do centenário da independência do Brasil, o Círculo Católico se reuniu, falou, chegou o momento de a gente fazer uma homenagem para a Princesa Isabel. Ela foi república, havia a necessidade de um reposicionamento institucional da igreja. Capital. Exatamente. E aí, Princesa Isabel surge. Vamos fazer uma homenagem para o Redentor. Ela estava exilada, aquela situação toda que nós conhecemos na história, e ela não aceita o presente, não aceita a homenagem. Diz, olha, se vocês tiverem que fazer uma homenagem, façam para o verdadeiro Redentor, que é Jesus Cristo. Como a coroa ela entregou a Nossa Senhora? Exatamente. Aparecida, Exatamente. a Rainha do Brasil. Imagina, ela consagra o Brasil, declara como padroeira, uma virgem negra. Negra. A relação daquela sem negra, sempre. Aqui, em um lugar que fala da abolição, né? O Redentor, esse Redentor, né? Que liberta de todas as escravidões. E nós temos esse documento, padre, onde ela deixa isso escrito. Que faça uma homenagem ao verdadeiro Redentor, que é Jesus Cristo. Ela é católica, uma mulher de grande força. Recebeu graças impressionantes da Senhora Aparecida também. De Nossa Senhora Aparecida. E ela foi muito disruptiva em sua época. Né? Ela teve mais do que nunca a sensibilidade, por exemplo, para o sufrágio feminino, questão do voto feminino. Ela dizia, se uma mulher pode reinar, também pode votar. Então ela tinha essa relação, esse cuidado com o povo, uma mulher profundamente generosa e que certamente em algum momento será elevada aos altares da nossa igreja. Isso certamente vai acontecer porque a vida dela é muito, muito impactante. Um padre que também canta, um padre que compõe também, e está cantando inclusive Roberto Carlos. Como que é o ministério no altar com o povo, mas também no palco, cantando, animando, levando alegria? Minha formação é música erudita, música clássica. Tive a oportunidade de estudar bastante isso por muitos anos. E cheguei a um momento, falei, olha, para evangelização eu preciso massificar um pouco esse processo de comunicação. E identifiquei uma linguagem musical, que é a linguagem do samba, como algo fundamental. Inclusive, eu fundei a Academia Brasileira do Samba. E o outro amigo, o carnavalesco Milton Cunha, na mesma semana lançou a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas. E se percebe a integração. A gente tem duas instituições hoje no Rio de Janeiro que dialogam e que certamente hoje podem falar até mesmo em nome dessa cultura importante, das grandes personagens que fizeram parte desse samba, dessa cultura carioca, evidenciando que o Rio de Janeiro tem, de fato, uma musicalidade própria. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance os seus ideais. Depois do samba, que beleza, hein? Vem a última pergunta, que é uma pergunta assim também experiencial. Você como reitora, que já viu tantas coisas bonitas acontecerem aqui nesse lugar, nesse espaço sagrado, nesse santuário a céu aberto, que o teto é o céu, as paredes, elas na verdade as paredes são o horizonte, né? Pode nos elencar um momento, outros momentos que mais assim deixaram o seu coração batendo mais forte? Olha,
todos aqueles que eu quero destacar, eu digo ao senhor que a Jornada da Juventude foi a primeira vez que o Cristo Redentor funcionou por dias, 24 horas. Por dias, não? Por dias. Foram mais de 10 dias. O Cristo Redentor funcionou 24 horas, com missa cada hora. E aquilo se tornou realmente um referencial. Tem que juntar esses outros eventos. Mais 20, Copa, Olimpíada, Paralimpíada, Jogos Mundiais Militares, para a gente poder dar o volume de pessoas que são dados. E esse Cristo também, se me permite destacar, ele tem um impacto na vida econômica da cidade. Recentemente eu encomendei para a Fundação Getúlio Vargas um estudo para poder descobrir o valor, a valoração disso daqui. E foi uma surpresa muito grande, o estudo foi entregue há pouco, mostrando que o Cristo Redentor ele traz 1,4 bi de reais por ano para o estado do Rio de Janeiro. Ele gera 200 milhões de tributos. O turista fica um dia a mais no Rio de Janeiro por causa do Cristo Redentor. Um apartamento de fundos no Rio de Janeiro, com vista para o Cristo, é mais caro que o apartamento de frente do mesmo prédio. Onde que acontece isso? Aqui, a gente procura manter sempre a imparcialidade. A gente sabe que existem linhas. Imagina um Brasil polarizado, padre. O Cristo, ele é um ambiente de... Esse é muito assédio de correntes, de ideologias, e como manter um espaço desse imparcial. Ser o sinal da unidade. É para as religiões, mas também para a política, para a cultura. Muito simples. O Cristo tem um braço direito, um braço esquerdo, coração no meio e a cabeça que está pensando. Nós temos um cardeal arcebispo que é sábio e que sabe muito bem criar as importantes convergências, fomentando o diálogo e a unidade, que é o seu lema principal. Padre Omar Raposo, muito obrigado. Primeiro, obrigado pela sua alegria. Tantos anos já reitor deste santuário, referência para todos nós católicos. E parabéns também pela equipe. Que bom, eu fico feliz de receber o senhor e a sua equipe. Estava ansioso por aguardando o senhor aqui com muita ansiedade, mas eu tenho certeza que essa é a primeira de tantas outras vezes que eu vou receber o senhor aqui no nosso Cristo Redentor, trazendo sempre uma mensagem positiva, de esperança, de fé. Muito obrigado, padre. Obrigado. Valeu. Já estamos chegando no final do nosso programa e, como temos costume sempre nesse programa Conhecendo Igrejas, de fazer uma intenção, de fazer um pedido quando conhecemos uma igreja nova. Talvez você já tenha visto, claro, uma foto ou até visitado aqui o Santuário do Cristo Redentor, mas hoje conheceu algum detalhe diferente, não foi? Eu mesmo me surpreendi. Então, como tradição, vamos fazer o nosso pedido. Não sei qual é o seu pedido, você tem algo para pedir por alguém ou para você? Vamos depositar diante do Santíssimo Sacramento que fica aqui nos pés do Cristo Redentor. Nós encerramos hoje o nosso programa num lugar todo especial, nos braços do Redentor. Fiquemos com Ele, que sempre nos acolhe e de braços abertos. Shalom.